Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. Nossa reflexão de hoje, ela tem como tema o semeador e o ladrilhador, que é o capítulo 4 do livro Raízes do Brasil, de autoria de Sérgio Buarque de Holanda. Informo que temos vídeos anteriores aqui no canal que já discutimos os capítulos 1 a 3 dessa obra, então você fica convidado a assistir esses vídeos para que você entenda melhor a obra. E também no capítulo 1, no vídeo que se refere ao capítulo 1, eu faço uma explanação sobre a biografia do Sérgio Buarque e também sobre as edições de Raiz do Brasil, essa obra que é da década de 1930, então foram feitas várias edições posteriores. Então eu faço essa contextualização no vídeo número 1 e eu não repito isso nos vídeos posteriores, não faço também isso aqui. Então vá lá no primeiro vídeo para você entender o contexto da obra e também sobre o autor. Então este vídeo é especificamente sobre o capítulo 4, o semeador e o ladrilhador aí da obra Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Então qual é a discussão que o Sérgio Buarque faz neste capítulo? Neste capítulo, ele faz uma comparação entre a colonização portuguesa na América e a colonização espanhola na América. Se você acompanhar a obra ou acompanhar os meus vídeos, que são convites para que você leia a obra, eu sempre informo aqui que muito já foi escrito, muito já foi falado sobre a obra de Sérgio Buarque, sobre Raiz do Brasil especificamente. Sérgio Buarque é um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, então muito já se escreveu e já se falou sobre ele. Então o propósito aqui é fazer uma exposição didática sobre Raiz do Brasil nesses vídeos, perdão. Então, você vendo os vídeos deve ter percebido, ou se leu o texto, que os capítulos são cheios de comparações entre realidades, entre sociedades, entre processos e dinâmicas históricas. E ele repete isso daqui. E que comparação ele fará entre a colonização portuguesa na América e a colonização espanhola na América? E não é a primeira vez no livro que ele compara as dinâmicas portuguesa e espanhola. Lá no primeiro capítulo, como discutimos, ele compara as tradições portuguesa e espanhola. Só que no primeiro capítulo ele compara no sentido de aproximar as tradições portuguesa e espanhola. Veja lá no primeiro vídeo. Aqui a situação muda. Ele informa que há uma diferenciação no modelo, na forma de colonização da América empreendida por Portugal e pela Espanha. Então, Portugal e Espanha, você deve se lembrar lá da escola, daquilo que você estudou, ocuparam territórios diferentes no continente americano. A maior parte da América foi colonizada pelos espanhóis. Você pode perceber isso pelo idioma que é falado predominantemente no continente americano, que é o espanhol. E onde hoje é o Brasil, onde estamos, a colonização foi feita por Portugal. E Sérgio Buarque entendia que havia uma diferença interessante entre as formas de colonização dos espanhóis e de Portugal. E é isso que ele discute aqui neste capítulo de número 4. Vamos começar então pela colonização espanhola. Para o Sérgio Buarque, a colonização espanhola foi uma espécie de continuação orgânica do próprio reino da Espanha aqui na América. E como é que ele entende isso? Essa continuação orgânica, essa extensão orgânica do reino da Espanha aqui no continente americano. Ele percebe isso na medida em que, logo no início da colonização, instituições espanholas ou réplicas dessas instituições espanholas vão se instalar aqui na América. Então, universidades, desde o início, vão se instalar aqui para a elite, o grupo dominante aqui na América, que são os altos funcionários, que estão se instalando aqui para tocar, para conduzir a colonização. Então esse é um sinal, segundo Sérgio Buarque, a existência de logo no início da produção bibliográfica aqui, de livros,
da instalação de oficinas gráficas aqui no continente americano de colonização espanhola. E principalmente, é aquilo que o Sérgio Buarque mais entrega tempo aqui nesse capítulo 4, a forma como a Espanha valorizou a organização das cidades. Para Sérgio Buarque, houve um planejamento por parte do reino da Espanha, da coroa espanhola, em organizar as cidades aqui no continente americano com uma forma de impor e de organizar a própria colonização. Então ele vai dedicar longas páginas do capítulo 4 para mostrar, para descrever como que era a organização das cidades aqui na América Espanhola. Então a praça, a disposição das ruas, tudo isso para demonstrar na sua leitura como que era importante a disposição das cidades para esse projeto de dominação por parte da Espanha. Essa organização, essa disposição planejada por parte da coroa espanhola. E ele entende que nessa organização houve uma fúria centralizadora por parte da Espanha, por parte da coroa espanhola em organizar essa colonização. E um terceiro elemento que o Sérgio Buarque entende como um sinal dessa continuidade, dessa extensão orgânica da Espanha aqui na América, foi uma interiorização da colonização. Ele percebe que logo a colonização espanhola vai adentrar para os interiores da América, vai buscar os interiores da América. Ele até chama os fatores climáticos, geográficos para a importância disso. Mas ele entende que essa interiorização, essa ida para o interior da América também mostra esse interesse da Espanha numa fixação maior aqui, e não apenas como um empreendimento passageiro. Ele entende que a construção da colonização, a configuração da colonização espanhola aqui na América tinha uma característica de permanência, de perenidade muito intensa. Então essa é a caracterização que o Sérgio Buarque faz da colonização espanhola na América. E a colonização portuguesa? Ele entende que a colonização portuguesa ela se deu de forma contrária a essa descrição espanhola. Para o Sérgio Buarque, o empreendimento português na América ele foi um empreendimento marcado pela ideia da passagem, de ser passageiro. E como é que ele percebe isso? O que significa isso? Para o Sérgio Buarque, diferente da colonização espanhola, a colonização portuguesa tinha uma característica muito mais comercial ou distrativa. Ele usa a ideia de que, diferente dos espanhóis, os portugueses entendiam isso daqui como uma grande e constante feitoria, um local de retirada de mercadorias, né? Não um local de fixação como lá na Espanha, como lá na América espanhola, ou nos domínios espanhóis aqui na América. Então, para o Sérgio Buarque, aqui na região de colonização portuguesa na América, é demonstrado de que forma? A ausência das universidades aqui, diferente da Espanha, não são instaladas universidades aqui no mundo colonial, não existe desenvolvimento de atividades gráficas, da publicação de livros aqui na colônia, e também diferente, ou ao contrário da colonização espanhola, não houve uma interiorização logo da colonização, e mesmo em todo o período colonial, boa parte das atividades concentraram-se no litoral, o açúcar, as atividades agrícolas. Houve uma interiorização, mas segundo Sérgio Buarque, principalmente pela mineração. Nós sabemos que existiram outras atividades que levaram à interiorização da colonização, como a pecuária, as drogas do sertão, e eu recomendo que você assista um vídeo aqui em que eu discuto isso, os sertões do mundo colonial, em que eu discuto essa interiorização. Posso colocar aqui o link do vídeo para que vocês acessem. Mas Sérgio Buarque entendia que a mineração foi a primeira vez, ou o primeiro grande esforço para que a colonização se interiorizasse aqui
no Brasil, naquilo que estava se tornando o Brasil. E lá na Espanha não, logo, esse esforço foi muito mais intenso e logo no início. E aqui na colonização portuguesa não, e o empreendimento português se concentrou no litoral. E para o Sérgio Buarque, um elemento que facilitou isso foi a presença no litoral da colônia portuguesa aqui na América, de uma única grande família linguística indígena, que era a família Tupi-Guarani, o que, segundo Sérgio Buarque, facilitou os contatos, o que teria contribuído para que essa colonização se fixasse no litoral. Mas o grande fator apontado pelo Sérgio Buarque foi a tradição ou o interesse, a forma ou a cultura econômica portuguesa de ser muito mais um extrator ou de retirar recursos aqui da colônia do que estabelecer algo mais permanente, mais perene aqui na colonização. E qual seria a razão disso? Apesar dele apontar aí a presença dessa unidade linguística no litoral que teria ajudado a Portugal ficar no litoral, qual seria a grande razão para essa tradição colonizadora portuguesa ter sido assim e a espanhola ter sido de outra forma? Sérgio Buarque buscará a explicação disso nas origens do próprio reino de Portugal e do próprio reino da Espanha. Para o Sérgio Buarque, o que isso teria a ver com a colonização? Enquanto o nascimento da Espanha se deu pela fusão de territórios distintos, diversos, espacialmente e etnicamente, Portugal nasceu já já nasceu homogêneo de forma étnica, com a homogeneidade da sua população. Portugal já nasce assim. O que isso teve a ver com a colonização? Uma vez que a Espanha nasce com essa diversidade ou com essa diferença populacional, a coroa espanhola teve que logo no início aplicar atitudes ou estruturas centralizadoras para poder manter a sua unidade. E isso se refletiu na forma de se fazer a colonização. Enquanto Portugal já tinha essa unidade étnica, ele não precisou desse esforço de unificação para poder trazer uma unidade para a sua população, porque essa unidade já existia, ela já nasceu homogênea, segundo a leitura do Sérgio Buarque. Não houve aquela fusão de territórios distintos com grupos étnicos distintos. Portugal já nasce homogêneo em sua população. Então não houve a necessidade desse esforço de unificação. Então Sérgio Buarque busca na origem desses reinos a explicação para a colonização espanhola ter essa fúria centralizadora, né, que faz com que estruturas do próprio reino da Espanha sejam replicadas aqui na América, enquanto Portugal, na leitura de Sérgio Buarque, a colonização foi muito mais solta, a intervenção do reino de Portugal aqui foi muito menor, os colonizadores ficaram muito mais entregues à própria sorte do que no caso da América Espanhola. Essa é a explicação que ele dá. E, como eu sempre digo, não me lembro se eu já falei isso aqui no vídeo de hoje, a obra de Sérgio Buarque ela é uma obra datada. Ela é uma obra que ela foi escrita na primeira metade do século XX. Então, outras pesquisas já foram feitas posteriormente que mostram que a realidade colonial é muito além disso. Sérgio Buarque ele faz um esforço de generalização para todos os 300 anos do período colonial, ou seja, de meados do início do século XVI até o início do século XIX, em que ele coloca a colonização como uma coisa só. E a gente sabe que não é. A própria coroa ou as estruturas políticas e administrativas da coroa portuguesa mudaram nesse período, e a própria e quando a gente pensa na colônia, também havia uma diversidade aqui de processos, de dinâmicas acontecendo, né? Então, essa realidade que ele descreve como generalizadora para todo esse período colonial, ela já foi matizada por outras pesquisas
posteriores, como você pode aqui assistir no canal, na nossa playlist sobre o Brasil colonial, também posso deixar aqui. E como a proposta aqui é fazer uma explanação sobre a leitura do Sérgio Buarque dessa nossa história do Brasil. Então, para ele, o Sérgio Buarque, como os portugueses tinham essa perspectiva de uma intervenção menos intensa na colonização aqui na América, ele entende que o português tinha uma atitude de semeador, né? Ou seja, aquele que lança a semente e espera que a planta nasça, né? Que demanda pouca intervenção na natureza para que o retorno aconteça, pensando numa agricultura aí do mundo colonial, não a agricultura do século XX para cá. Você lança a semente ou planta muda e espera voltar. Não é uma atitude de intervenção na natureza, de transformação da natureza tão intensa assim. Você limpa o solo, joga a semente, espera e aguarda. Então, para o Sérgio Buarque, essa é a atitude do português diante da colonização. Já o espanhol, ele é o ladrilhador. O que é o ladrilhador? Você lembra daquela música que você canta para os seus filhos: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar e não ela brilhar, como a gente canta erroneamente. Eu mandava ladrilhar. E o que é ladrilhar? Colocar ladrilhos. E o que é o ladrilho? De maneira exata, são peças de cerâmicas. Então, o ladrilhador é aquele que coloca essas peças de cerâmicas. Não, o ladrilhador é uma espécie de pedreiro ou de construtor. Porque por isso então que o Sérgio Buarque se dedica tanto tempo no capítulo a falar da organização das cidades espanholas. Porque o espanhol é esse que está construindo algo aqui. E ele entende que o português não tem essa dinâmica daquele que constrói. Ele é o que semeia e espera. E o colonizador aqui é aquele que está por conta própria, né, nessa sua empreitada colonial. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Isso não acontece dessa forma. É importante também lembrar que o Sérgio Buarque entende que a empreitada colonial, ou a colonização portuguesa, ela é um sinal de que ela não teve essa intervenção tão grande de Portugal aqui, é que justamente no caso das cidades, na região de colonização espanhola na América, as cidades elas tinham esse planejamento, essa organização tão intensa, né, como uma forma de estabelecer o domínio. As cidades aqui na América portuguesa, elas tinham um arranjo muito mais solto, muito mais livre, muito menos ordenado. E para o Sérgio Buarque, isso era um sinal de que o português ele não era um ladrilhador, ele era um semeador, porque ele não utilizava a cidade, a construção, né, esse meio urbano, enquanto um instrumento de domínio colonial. Então a cidade colonial ela era uma cidade desorganizada, não planejada, era uma cidade em que a disposição das ruas, dos estabelecimentos estatais eram organizados ou eram desorganizados, eram estabelecidos de forma solta e não por um planejamento da coroa portuguesa. Isso casa-se muito com o capítulo anterior, Herança Rural, em que as vilas coloniais são colocadas como extensão do mundo rural. Então, no capítulo anterior, que discutimos no outro vídeo, Sérgio Buarque apresenta as vilas apenas como uma extensão do mundo rural, em que o que governava a colônia eram esses domínios da Casa Grande, como ele usa, fazendo uma referência ao Gilberto Freire. Então, essa cidade ou essa vila desorganizada do mundo colonial, ela é assim também por ser um reflexo apenas desse mundo rural. E também como sinal dessa pouca intervenção da coroa portuguesa na condução da colonização. Então, essa é a nossa reflexão de hoje sobre o capítulo 4 de Raiz do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu joinha,
compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Também confira o meu trabalho no Instagram e no Facebook, procurem Memearquia por lá também. E no mais, vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.